Olá! Vamos falar daquelas palavrinhas em inglês que terminam em self e selves, aquelas que às vezes dão um nó na cabeça. Mas olha, a ideia aqui é descomplicar tudo. No final, vai ficar tudo bem claro, pode apostar. Para começar, vamos pensar um pouco sobre isso aqui. O que será que myself, yourself e themselves têm em comum? Todas elas têm um papel bem específico na língua inglesa. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nome já ajuda bastante, né? Reflexivo. Lembrar reflexo. A ideia principal é justamente essa. A ação do verbo volta como se fosse um reflexo no espelho para a pessoa que começou a ação. E aqui, gente, tá a regra de ouro. A gente usa um pronome reflexivo quando a pessoa que faz a ação também é a pessoa que recebe essa ação. Simples assim. Quem faz, recebe. Então, o ponto principal é esse aqui. Se der para lembrar dessa equaçãozinha, sujeito igual a objeto, pronto. Já dá para dizer que uns 90% do conceito está entendido. É a chave de tudo. Agora que a ideia principal está clara, vamos conhecer todos os membros dessa família. Basicamente, eles se dividem em dois grupos. Os que terminam em self, para o singular, e os que terminam em selves, para o plural. E aqui estão eles. No singular a gente tem myself, yourself, himself, herself, itself. Dá para notar que todos terminam com self. Agora no plural a terminação muda para selves. É um padrão bem comum do inglês, tipo wolf que vira wolf, sabe? Aí temos ourselves, yourselves e themselves. E olha, um detalhe importante é a diferença entre yourself para uma pessoa só e yourselves para mais de uma. Certo. Teoria é muito bom, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, né? Então vamos dar uma olhada em algumas frases para ver como essa regra do reflexo se aplica de verdade. Olha só este primeiro exemplo. I taught myself to play the guitar. Ou seja, eu me ensinei a tocar violão. Quem é o sujeito aqui? I, eu. E quem foi que recebeu a ação de ensinar? Eu também. Como o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, a gente usa myself. A ação refletiu. Aqui já é um aviso. Na frase you might cut yourself, a pessoa que corre o risco de se cortar é a mesma que está segurando, sei lá, a faca. O sujeito e o possível objeto da ação são a mesma entidade, you. Por isso, o correto é yourself. Esse aqui é um exemplo clássico. Em she looked at herself, a ação de olhar volta direto para quem está praticando. She, ela, olha para she. Isso faz com que herself seja a escolha perfeita. E não dá para esquecer dos animais e objetos, né? The dog scratched itself. O cachorro se coçou. O cachorro é quem coça e quem é coçado. Então a gente usa itself. E neste último exemplo, acontece uma coisa interessante. Em they build a house themselves, a palavra themselves não só reflete a ação de volta para eles, mas também adiciona uma outra camada de significado, a de que eles fizeram aquilo sozinhos. E essa ideia de dar ênfase é justamente o nosso próximo assunto. Pois é, além de refletir a ação, esses pronomes têm um outro poder, dar ênfase. Eles podem ser usados para mostrar que alguém fez alguma coisa sem ajuda nenhuma, sabe? Por conta própria. E a fórmula para isso é bem direta. Quando a gente coloca a preposição by antes de um pronome reflexivo, tipo by myself ou by himself, quase sempre isso quer dizer sozinho ou sem ajuda. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na esquerda, ele mora com a família. Na direita, he lives by himself. A adição do by himself muda completamente o sentido para ele mora sozinho. É uma forma de falar bem comum e muito útil. A mesma lógica vale aqui. She travels by herself quer enfatizar que ela viaja desacompanhada, ou seja, sozinha. Ok, agora a gente vai entrar num ponto que, nossa, pega muita gente. É uma das armadilhas mais comuns para quem está aprendendo inglês. A confusão entre usar um pronome reflexivo, como myself, e um pronome objeto, como me. Dá uma olhada nessa frase. She sent the email to John and myself. Parece chique, né? Talvez até mais correto para algumas pessoas, mas está errado. E por quê? É só lembrar da nossa regrinha de ouro lá do começo, a do reflexo. E aqui está o porquê. O sujeito da frase, quem fez a ação, é she, ou seja, ela. A ação de enviar não está voltando para ela mesma. O e-mail foi para o John e para mim. Como a ação não reflete no sujeito, não tem por que usar myself. O correto é o pronome objeto me. E para fechar, aqui vai a dica que resolve a maioria dessas dúvidas.
Se a ação não volta para o sujeito, não se deve usar o pronome reflexivo. A escolha certa são os pronomes objeto que a gente já conhece: me, him, her, us, them. A pergunta a se fazer é sempre a mesma. A ação está voltando para quem a começou ou indo para outra pessoa.